Do outro lado da porta. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Gênesis 4:7. O primeiro homem que nasceu nesta terra foi um homicida, um fratricida. Isso se deu, pois não dominou sua própria vontade, seus sentimentos, permitindo a concretização de um desejo maligno, matar por inveja seu irmão, que nada havia feito contra ele. Isso se deu porque, a partir da queda, foi introduzida na experiência do homem uma vontade alternativa àquela santa que procede unicamente de Deus. Essa é a gênese da busca pela autonomia humana. Como seu próprio Deus, o homem passou a ser fonte e origem de desejos legitimados por seu próprio ser. Age sempre em conformidade com essas inclinações, que passaram a ser para ele naturais. Tal é o procedimento humano. Daí a necessidade vital de não apenas aprender a controlá-las, mas tornar-se fonte de vontades que reflitam o querer do único Deus verdadeiro. Antes da queda, o primeiro casal não tinha qualquer experiência de prazer ou satisfação fora da vontade de Deus, ou seja, que não estivesse estritamente dentro das fronteiras do bem e do santo. Ao cair, os desejos do coração humano resolveram cruzar os limites originais de sua criação. Tornaram-se, entre aspas, estrangeiros, vagando por terreno sórdido e ganancioso, gerando e concretizando as cobiças que passaram a determinar a atitude humana. Colocando isso de outra forma, antes da queda, o bom, isto é, o que era prazeroso e agradável ao homem, era sempre o bem, ou seja, o santo e justo. Porém, a partir da desobediência edênica, todo ser humano passou a ter prazeres e satisfações em coisas que não são aprovadas. Seu coração é atraído por tudo que é diferente da vontade de Deus, que, por sua vez, exalta a autonomia humana. Podemos entender, a partir disso, que há em todo homem uma vontade natural e uma vontade moral. A primeira reflete exatamente as inclinações do coração caído, a forma de vida do velho homem. Já a segunda é o impulso moral, o conhecimento do bem que tenta domar a vontade natural. Por isso, todo pecador vive sempre uma dualidade. Há duas vontades distintas que se digladiam, tentando assumir a primazia no domínio de suas ações. Na experiência do ímpio, como Paulo descreve em Romanos 7, de 7 a 25, tudo o que tenta fazer é desastre. Embora conheça o padrão daquilo que é correto, pois tem a norma da lei gravada em seu coração, Romanos 2,14, isso não é suficiente para o frear diante do mal. Acercado do pecado, só lhe resta derrota e desespero. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Essa declaração jamais pode descrever a experiência do crente, uma vez que já foi liberto da condenação e sabe bem quem lhe fez isso. Antes, ilustra a experiência de Caim, tentado por sua cobiça, o fracasso diante da tentação. Orgulhoso que era, ao invés de negociar com seu irmão Abel, que era pastor de ovelhas, para oferecer a Deus um sacrifício de sangue, aquilo que deveria fazer, ofereceu o melhor de sua safra, pois era lavrador como seu pai. Prestou um culto que agradava ao homem, centrado na vontade humana, não na vontade de Deus. Ao ter sua oferta recusada, sendo o primogênito de Adão, não suportou ver a aprovação do sacrifício oferecido por seu irmão. O ódio tomou conta de seu coração e matou Abel, como que sacrificando seu próprio irmão,
uma atitude irônica e zombeteira, sem que este tivesse feito qualquer coisa contra ele. É por isso que se diz que tanto Caim, por ser orgulhoso, bem como sua oferta, por não ser o que era exigido por Deus, foram reprovados. Gênesis 4:5. Entendamos que a vontade natural está ligada não apenas ao desejo maligno explícito, mas também à passividade para o bem. Isso pode ser percebido quando compreendemos que grande parte do nosso prejuízo espiritual não está apenas no fazer o mal, mas no deixar de fazer o bem, na omissão de obedecer e de realizar aquilo que sei que é o melhor. Isso pode vir até mesmo de impulsos físicos ou orgânicos, como desejos sexuais descontrolados, o comer exageradamente, a preguiça ou o cansaço. Tudo está dentro da responsabilidade humana do domínio próprio. Quanto à preguiça e ao cansaço, é possível que um crente chegue em casa extenuado do trabalho ou simplesmente esteja lá sem nada a fazer. Ao menos quanto ao cansaço, há uma base real, pois de fato trabalhou o dia inteiro. Por causa disso, é possível que já chegue em casa pensando em sua indisposição em ir ao estudo bíblico de meio de semana na igreja. Mas então, alguém liga de última hora convidando-o para um churrasco, uma festa ou a namorada propondo um cinema. Sua vontade de ir é suficiente para vencer seu cansaço. Percebamos assim que o cansaço é relativo, sujeito à intensidade do desejo que se tem. Todos os impulsos físicos ou orgânicos não podem superar a nossa vontade de fazer o que é correto. Apenas o crente tem, de fato, o poder para vencer o mal, capacidade dada pelo Espírito Santo que habita nele. É uma força sobrenatural, a mortificação do velho homem demoníaco, devido ao poder da ressurreição de Jesus que já está nele. Quanto mais nos dedicarmos à busca diária, com tempo de qualidade na comunhão com Deus, na mesma medida nossos desejos tenderão a ser santos. Sem dúvida alguma, o mais difícil mandamento do Decálogo é o 10º: não cobiçarás. Entendamos que a ordem não é para resistirmos à cobiça, embora seja evidente que, se ela chegar, deva fazer isso. Mas o que o mandamento estatui é que não devemos ter a cobiça. Como fazer para não ter o desejo maligno? Mergulhando fundo no relacionamento com Deus, para que todos os meus desejos, vontades, propósitos reflitam a santidade do Senhor, conhecida em Sua palavra. O crente é o único que tem a sua vontade moral centrada em Deus e nas Escrituras. No entanto, é necessário fortalecê-la constantemente, alimentá-la diariamente, em longos períodos de leitura das Escrituras, de bons livros, de oração, para que ela seja sempre soberana sobre a vontade natural. Jamais alguém conseguirá vencer pecados pela mera força de vontade, apenas o simples saber daquilo que precisa conhecer sobre o bem moral. Isso até o ímpio sabe. O velho homem, com suas cobiças e pecados, está sempre do outro lado da porta. Não se engane. Para que ela permaneça sempre fechada, é necessário dedicação, contato demorado com a Escritura, tempo de oração, jejum, uma vida sólida de comunhão com o Senhor. Que maravilhoso é andar por caminho seguro todos os dias. É a solidez e a paz que estão à disposição de todo nascido de novo. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.